Agora sim. As únicas palavras que me vêm cantando essa música, eu diria, aleluia, glória ao Senhor. Como é bom estar na casa de Deus, como é bom estar entre irmãos, como é bom curtir a presença de Deus, como é bom poder usufruir da comunhão do Senhor. Agora eu vou contar um pouquinho de mim, porque até me acabou o fôlego de você se sentar e levanta aqui, não é? Eu tenho o quê? Talvez por isso. Eu só ficava de acordas. E meu nome é Werner Braun, moro na colônia Vitmarsum, no Paraná. Eu nasci em Curitiba, cresci em Curitiba, casei com uma jovem senhora, uma jovem de Vitmarsum, Bettina. Bettina é minha atual esposa. Atual porque eu casei com ela há 35 anos atrás, até hoje é atualíssima. Não tem outra, é isso aí. Bettina, minha esposa. Ela era de Vitmarsum. Tivemos uma vida bem longa, com muitas viagens. Moramos um tempo na Alemanha, fomos missionários por lá, voltamos para o Brasil, trabalhamos com fundação de igrejas, com inícios de igrejas, células, isso tudo é tão maravilhoso, né? E hoje eu moro lá na colônia Vitmarsum, construímos uma casa lá e podemos estar ajudando os irmãos por ali. Eu tenho 3 filhos, o mais velho com 34 anos, ainda é do lar, então se alguém se habilitar, ainda temos ele disponível. O David é o segundo, ele estava disponível até pouco tempo atrás, e aí temos a nossa filha caçula, a Gabi, e temos uma netinha, a Emília. Essa é o fervo lá da casa, né? Então, uma netinha bem querida, e essa é a minha família. Eu cresci em Curitiba, conforme eu falei, estudei no colégio Erasto Gärtner. Os menonitas do Paraná de Curitiba sabem que colégio é esse aí. Estudei com... É estranho, vocês aqui chamam de Brigitte, né? Pastora Brigitte. Mas o nome dela é Brigitte. Eu só conhecia ela por Brigitte e aqui, Pastora Brigitte. Puxa, que interessante, né? Somos companheiros de colégio, mas como ela era muito mais inteligente do que eu, ela daí já foi posta uma sala mais para frente, aquela questão de 5º ano primário, assim por diante. A Brigitte foi lá para frente, lá. Ela e os inteligentes ali. Mas acho que até hoje ela é bem inteligente, né? Então, eu cresci no meio evangélico, cresci numa igreja menonita, sempre muito bem ensinado. A escola dominical na igreja menonita é uma coisa muito bem fundamentada, muito bem ensinada. E eu me converti a primeira vez, eu acho que, sei lá, 6 ou 7 anos. Foi a primeira de umas 15 conversões. Eu acho que eu me converti umas 15, 16 vezes. E cada vez era uma coisa muito séria. Cada vez era uma coisa muito... que eu desejava. Mas era aquele embalo pequeno, assim, de uau, e não sei o quê. E aí, aquelas 2 semanas, você é um crente daqueles, um cristão feliz. E aí, já esqueceu. E na época tinha muita campanha evangelística. Não tinha assim como hoje, assim, que os amigos, um leva o amigo para Jesus e vem para a célula aqui, e na escola um leva o outro para Jesus. Não, ali a gente esperava as campanhas evangelísticas do Janstim para que os filhos dos crentes pudessem ter a chance de se converter. E eu não perdi, acho que nenhuma evangelização. Todas elas eu me convertia. E me doía o coração, me compungia o coração. Aquilo... Aos 17 anos eu me batizei, e me batizei porque eu queria me batizar mesmo. Tive um acidente de moto pouco antes, quebrei a perna, e estava andando de muletas, e meu pai falou, quer adiar o batismo, quer
Quer se batizar no próximo e tal? Não, pai, eu quero me batizar. Eu quero me batizar agora. E, ótimo, me batizei. E quando vinham as campanhas evangelísticas, Werner estava lá e o pregador falando, e aquilo compungia o meu coração. E quando ele fazia aquele apelo, uau, eu queria tanto ir para frente e me converter, mas agora eu já era batizado, eu não podia me converter de novo. Mas quando o pregador falava, e quem quer fazer um novo início com Jesus? O Werner ia lá para frente, eu quero um novo início com Jesus. E eu lá entregava minha vida novamente a Jesus. E isso foi umas 15, 16 vezes. Até que em 23 de outubro de 89, entre 3 e 4 horas da tarde, eu estava num consultório médico, porque tinha me dado uns piripaque assim, e esse médico era um médico cristão. E ele me examinou, ele já tinha me dado algumas coisas, era a segunda, terceira consulta que eu estava fazendo com ele. E aí ele me examinou, fez aquelas coisas todas lá, e aí ele me perguntou, me diga uma coisa, como é que está a tua certeza de salvação? Eu digo, doutor, 95% de certeza de salvação. E 5% é aquela dúvida assim de, nossa, por que é que nós estamos com o Deus certo, né? Por que nós que acertamos o veio ali certinho? Por que não tem outros deuses ou alguma coisa assim? Mas eu acho que isso é bem normal, né, doutor? E ele, sem fazer muita careta, ele pegou a Bíblia dele, abriu em João 3 e começou a me ler uma história de um tal de Nicodemos. E Nicodemos, que era um fariseu, então ele já conhecia muito bem todo esse âmbito de igreja, ele sabia como se mover na igreja, e eu também. Naquela altura, eu já dirigia culto, tinha lá o quinto domingo, que era um culto especial, daí eu e meu amigo, aí nós dirigíamos o culto, o quinto domingo, e nós tínhamos a liberdade de fazer o que nós quisermos. Trouxemos um padre uma vez para pregar lá, e descobrimos depois que o padre só era famoso da televisão, mas ele já nem crente mais era, e foi um desastre. Mas nós tínhamos cada experiência ali. Mas como o Nicodemos, essa coisa de igreja, de saber se mover na igreja, e até liderar alguma coisa ali, eu sabia bem, meu avô era pastor, meus pais sempre estiveram na liderança da igreja, aquilo ali já veio na mamadeira. E Nicodemos veio para Jesus e disse, mestre, bem sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém faz esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Nicodemos, ele estava trazendo uma confissão do que ele acreditava, do que ele cria. Jesus, eu sei que o Senhor vem de Deus, eu sei que o Senhor é um mestre que Deus enviou e que Deus está contigo. E Jesus olha para Nicodemos, e eu olho aquele texto ali e vejo a minha própria experiência, eu só vejo que Jesus, com um olhar cheio de amor, olhando para Nicodemos de uma forma bem amorosa, dizendo, Nicodemos, só te falta ainda nascer de novo. Que bom que você sabe isso, que eu sou de Deus, que eu venho da parte de Deus. Que bom que você crê nisso. Mas Nicodemos, você precisa nascer de novo, para que você comece a enxergar o reino de Deus, para que você veja o reino de Deus. E Nicodemos não entende aquela conversa, aquilo para ele é meio confuso. Ele diz, Senhor, não entendo isso, como é que eu, sendo velho, vou poder entrar no ventre da minha mãe novamente e nascer de novo? Aí Jesus diz, Nicodemos, quem não nascer, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
Até aquela altura, eu sempre achei que aquilo, Jesus só estava se repetindo. Jesus fala de nascer de novo, que daí acontecem as coisas e tal. Mas não, até que eu daí comecei a perceber que são duas coisas totalmente diferentes, totalmente... Jesus está falando de um passo e mais um passo para aquele que percebia que Jesus era de Deus. Faltava o novo nascimento. Faltava ser transformado numa nova criatura. Eis que as coisas velhas passam, ficam para trás, e agora vai se tornando de santificação em santificação, de glória em glória, de experiência em experiência, de retiros em retiros, com essas experiências que eles tiveram com o Espírito Santo aqui, com Deus, como eles falaram coisas tão maravilhosas. Nicodemos, você crê? Bom, aqui no Brasil é uma bênção, né? Todo mundo crê em Deus aqui, barbaridade. E muitas pessoas, até no âmbito da igreja evangélica, creem em Jesus, mas nunca tiveram um novo nascimento. E ele estava me falando, enfim, essas coisas de Nicodemos, e eu falei: doutor, o senhor acha que se eu tivesse tido, nas minhas 15, 16 conversões, em algum momento eu tivesse tido uma experiência desse novo nascimento, eu teria a certeza da salvação? Ele disse: eu não tenho dúvida disso. Queridos, eu me lembro até hoje como aquilo saiu da minha garganta, assim, mas eu quero isso, porque estava na minha frente, eu estava com a oportunidade, eu estava com a chance de ter certeza de algo, porque tudo é relativo. Isto é verdade desde que condições atmosféricas, condições A e B condigam, e isso é sério, isso é verdade, desde que fatores A e B e X concordem, e tudo é relativo. E eu tinha a chance de ter certeza de algo que não teria mais relatividade nenhuma, e era sobre a minha salvação, a minha vida eterna. Eu não queria perder essa chance de jeito nenhum. Eu falei: mas eu quero isso. Aí ele falou: então repita uma oração comigo. Aí eu: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Confesso os meus pecados para ti. Convido o Senhor para entrar no meu coração. Abro a porta do meu coração. Obrigado, Pai, que o Senhor me dá o poder de ser feito teu filho. Obrigado, Jesus, por isso. Enfim, uma oração de conversão, como eu já tinha feito tantas vezes. E uma oração de conversão como vocês normalmente também levam as outras pessoas a Jesus. Amém, amém. Eu falei: doutor, não senti nada aqui, nascendo de novo, assim, não senti nada. Ele falou: não dê bola para os teus sentimentos, vá para casa, e você vai ver que a tua vida mudou. Tá bom. E eu fui para casa. Irmãos, dia 23 de outubro de 89, aconteceu na minha vida. Aquilo ali foi como um risco na minha vida. Aquilo é um antes e um depois. Na empresa onde eu trabalhava, as pessoas começaram a perceber que tinha acontecido alguma coisa. Tinha alguns funcionários, alguns operários ali. Nós tínhamos uma madeireira na época. Alguns operários falaram com o patrão: aconteceu alguma coisa. Eles eram cristãos, eles eram cheios do Espírito, eles conheciam o assunto, eles perceberam na hora. Os outros que não eram cristãos também perceberam que alguma coisa tinha acontecido. Na igreja, eles perceberam: alguma coisa aconteceu com o Werner. A minha esposa, se isso aconteceu em outubro, eu acho que foi mais ou menos lá por janeiro, mais ou menos, a minha esposa disse: eu não casei com esse novo Werner. Eu não quero o velho de volta. Mas esse novo me dá um tempo para que eu possa aprender a amar esse novo,
que é muito novo. E eu dizia, ué, nem percebo nada. Eu só tinha muita sede, isso eu sei que eu tinha. Eu tomava muito chimarrão, tomava 3 chimarrão por dia, e lia a Bíblia. Mas que sede que eu tinha, eu acho que tomar chimarrão talvez era a tradução que eu tinha, então, ou essa compensação. Eu lia a Bíblia, e nossa, mas olha o que está escrito aqui, um homem da casa de Levi, casou com uma mulher da mesma tribo, mas aquilo era vivo, e aquilo falava. Antigamente eu lia, né? Agora cada palavra saltava, e eu começava a ver essas coisas aqui. E tomava muito chimarrão. Então, não sei se era essa sede espiritual assim, enfim. As coisas, o tempo foi passando, e eu me apaixonei por Jesus. E eu comecei, literalmente, como a Bíblia diz, que se nós nascermos de novo, nós vamos começar a ver o reino de Deus. E eu comecei, então, a ver o reino de Deus. Olha Deus aqui, ó. Puxa, olha, vê o que Deus fez. Olha, Deus protegeu aqui. Antes, Deus protegia, Deus agia, Deus fazia, eu só não enxergava. Mas agora Deus agia e eu podia perceber isso. Eu podia, nossa, isso aqui é obra de Deus. E quando você percebe que Deus está agindo na sua vida, é um motivo de edificação, de felicidade, de alegria. E você começa a enxergar o reino de Deus em sua volta, e você começa a ver e perceber, e você começa a ver que Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo, e você percebe. Queridos, o que Jesus falou para Nicodemos, de nascer de novo e ver o reino dos céus, e nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus, não é que é depois para a eternidade, é para agora aqui já, porque a conversa em João capítulo 3 continua ali. Jesus vai falando, e Nicodemos, ele vai entendendo cada vez menos ali. Jesus diz, Nicodemos, você é mestre na palavra, eu estou falando só de coisas terrenas, e está difícil para você entender, quem dirá a hora que eu começar a falar das coisas celestiais? Podem ver lá o texto lá, deve estar lá pelo versículo 10, 12, 13, alguma coisa assim. Jesus diz, essas coisas que eu estou te falando, é para vocês experimentarem e viverem aqui na terra. Olha que louvor lindo aqui, que cantaram, o reino aqui, viver o reino, é exatamente para nós aqui, e ser embaixadores do reino, sair nessa cidade aqui, e manifestar o reino de Deus, e ser luz, e ser sal, e falar do amor de Deus, e falar para as pessoas, sabe que Deus te ama? Alguém aqui tem dúvidas que Deus ama? Ei, Deus te ama, tá bom? Deus te ama e muito, eu sei porque Ele também me ama, e se Ele consegue me amar, você é moleza, então Deus te ama muito. E aí a gente foi adiante, lendo a Bíblia, e aí fui convidado a participar de uma célula. Hoje eu sei que era uma célula, mas era uma célula de homens de negócio, e nós podíamos nos encontrar sexta-feira no horário do almoço. Olha, Vera, venha lá e a gente jejua. Nossa, jejua. A gente jejua, né? Eu nunca tinha jejuado ainda, né? Mas agora então eu ia começar a jejuar. Bom, eu ia lá. Nossa, fiquei feliz de poder ser convidado ali naquele grupo. Agora eu ia participar lá. E então 11h30, quando terminou o expediente da manhã, eu fui na cantina, peguei um café, um sanduichão, mandei bala porque eu ia jejuar o almoço todo, né? E aí, joia, fui para a reunião, né? E de fato, jejuei ali, só tomamos chimarrão ali. E também, quando eu cheguei 1h30 no escritório de novo, mandei outro sandubão ali, porque, nossa, tinha jejuado. Foi minha primeira experiência de jejum. Acho que foi umas 2 horas assim, joia, invicto. E na sexta-feira seguinte, eu também ia jejuar,
E aí eu tentei esticar um pouco, tentei esticar até, a gente fazia uma pausa às 3 da tarde, então das 11h30 até às 3 da tarde eu ia jejuar, e assim foi, até que então eu vou jejuar o dia inteiro, só para ver o que dá. E assim Deus vai levando, o Espírito Santo vai ensinando, Deus vai conduzindo a criança, como ela precisa aprender e fazer. E depois, acho que depois eu fiquei, acho que uns 13 anos, jejuando semanalmente, e aí até, para os que jejuam aí regularmente, eu jejuava sempre na sexta-feira. Eu comecei a perceber que o corpo começou a ficar até acostumado com isso, que jejuar sexta-feira era como ficar da meia-noite às 6 sem comer, também é fácil, né? Aí eu tentei jejuar na segunda-feira. Meus amigos, que dureza era jejuar na segunda-feira. Então, tente jogar para lá e para cá os teus jejuns, que é uma boa prática. Faça uma vez na segunda, outra vez na quinta, outra vez no sábado, e vai levando assim. E aí, nós começamos a procurar pelo Espírito Santo. Sempre nós soubemos. Deus Pai, Filho, Espírito Santo sempre foi assim. Claro que sempre foi assim. Só que, vocês escutaram o que os adolescentes falaram? Vocês perceberam que eles falaram que a presença do Espírito Santo estava lá tão viva? Eles tiveram experiências tão maravilhosas. Eu fiquei com medo de pregar. Digo, nossa, se isso são os adolescentes, quem dirá os adultos? Barbaridade. Onde é que eu estou aqui? Onde é que a Helmut me convidou? E nós começamos a procurar o que é o Espírito Santo. E começamos a ler a Bíblia. E começamos a orar. E começamos a pedir, Senhor, o que é isso de viver cheio do Espírito Santo? O que é isso de ser tocado pelo Espírito Santo? O que é isso que Atos fala, que Jesus, João, o último capítulo ali, Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Depois vem Atos, eles sobem, fiquem em Jerusalém, e vem o poder do Espírito Santo sobre cada um deles. Deus, o que é isso? E fomos buscando, e aí, com o passar do tempo, Deus foi trabalhando, e cada um de nós teve uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo, e nós pudemos experimentar isso que Jesus falou, nascer da água e do Espírito, e ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor Jesus. O Espírito Santo, Ele habita em você. No que você aceita Jesus, Pai, Filho, Espírito, entra. Joia, sacramentado, lindo, maravilhoso. E você tem o Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo tem você. E isso faz uma diferença boa, né? Isso faz uma diferença boa. E aí Ele começa a te conduzir, e te levar, e te ensinar, e te revelar coisas na palavra, te ensinar coisas da Bíblia. E aí você começa a perceber que o teu testemunho é muito mais poderoso. Também cantamos aqui, vem teu poder, vem teu poder, vem teu poder. E é isto, o Espírito Santo é o poder de Deus para você poder testemunhar lá fora, falar, hey, Jesus é o Senhor. E quando você fala isso, tem poder nessas palavras, e as coisas acontecem. No ambiente a coisa acontece. E é disso que Deus está falando. E nós pudemos, cada um de nós ali, pudemos começar a experimentar o que é entrar no reino de Deus. O que eu também achava que era só para, né, depois de abotoar ali o pijama de madeira lá, né, nós começamos a perceber que Deus quer interagir conosco, Deus quer usar você, Deus quer te usar, Deus quer te dar coisas para fazer, coisas para falar, e Deus quer levar você a um outro nível e te dar tarefas, inclusive. Eu me lembro que uma coisa que aconteceu lá na Alemanha, eu sabia que um conhecido meu estava lá numa escola bíblica, e estava uns 300 quilômetros, 200 quilômetros de onde eu morava,
E nós estávamos conversando com amigos e tal. E o sujeito lá, o fulano. Eu sei que ele está lá naquela escola bíblica lá e tal. Que beleza, né? Tá bom, tá. E aí, a visita foi embora, eu fui para o chuveiro. E no chuveiro, eu estava lá. Falei, Deus, e o fulano lá? E o fulano? Como é que está a vida dele? E o Espírito Santo me falou, ele é um vaso escolhido. Diga para ele, vá lá, diga para ele que ele vai experimentar o quanto dói, o quanto é recalcitrar contra os aguilhões. Isso foi a palavra que Paulo recebeu. Isso foi o que Jesus... Jesus falou isso para Paulo, quando ele se converteu. E agora eu era para ir lá. Eu pedi na direção da escola, falei, olha, eu preciso ir lá para uma cidade adiante ali, eu preciso visitar alguém lá. Vocês me dão permissão de faltar na terça-feira na escola aqui? Nós estávamos numa escola de missões lá na Alemanha. Sim, ok, já está tudo resolvido. Terça-feira cedo, eu fui para aquela cidade. Tentei entrar em contato com esse meu amigo e não conseguia. Cheguei na escola, não, ele mora ali. Achei a casa dele e, agora não vou ligar, vou bater na campainha, né? Fala, plimbom. E, ei amigo, nossa, você aqui, que coisa, pois é, vem te visitar e tal. E eu também não sabia bem como falar para ele, né? Mas, olha, é o seguinte, nós estávamos falando de você e Deus me mandou para cá para dizer para você que você é um vaso escolhido e que você vai aprender o que é recalcitrar contra os aguilhões. Mas o Senhor Jesus escolheu você e você é um vaso escolhido de Deus. Ele olhou para a esposa dele e... pois é. E eu fiquei olhando assim, digo, mas e agora? Né? Como é que pode isso? Eu falei, o quê? Nós acabamos de chegar de um retiro lá de Munique. Eles estavam no norte da Alemanha. Eles foram lá para o sul da Alemanha, lá em Munique. Participaram de um retiro. Acabamos de chegar. E no retiro, o que Deus nos falou foi exatamente essa palavra. E agora nós acabamos de chegar em casa. E você bate aqui na campainha para me dizer isto de novo? Eu não sei o que Deus está querendo aí. Bom, então vamos orar. Oramos, abençoamos. Esse moço é um servo de Deus maravilhoso. A vida dele foi transformada e ele foi aprendendo com o Senhor. É um servo, a esposa dele, um fogo para o Jesus. Trabalha com crianças, tremendo. Isto é entrar no reino de Deus. É Deus poder te falar alguma coisa e você vai e executa. E você executa não na tua própria força ou na tua própria capacidade, porque ela não vale nada. Ela não serve para nada. Você vai, porque você está em obediência ao Senhor. Você vai na capacitação dEle. E você vai, e Ele vai abrindo as portas. E aí, você percebe o quão verdade é aquilo que Jesus disse. Na verdade vos digo, que se não nascerdes da água e do Espírito, não podereis entrar no reino de Deus. Amigos, que coisa maravilhosa é poder ouvir a Deus, obedecer a Deus, agir com Deus, trabalhar com Deus e expandir o reino dEle. Você percebe que a força dEle... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que vocês acharem que alguma coisa Deus vai fazer ou não vai fazer, puxa, não, mas é que Deus não vai fazer uma coisa dessas, né? Porque não faz o menor sentido. Amigo, toda vez que você tiver esse argumento, tenha certeza que é o teu argumento humano. É tua pura racionalidade.
Porque o que menos precisa fazer para Deus é sentido lógico humano. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Puxa vida, eu tenho certeza que aqui durante o culto, durante o louvor, durante as orações, nossa, o Espírito Santo aqui, ele derrama tantas visões, aqui, ele derrama tantas palavras, mas a gente acha que não faz sentido. Não, isso não deve ser assim, é coisa da minha cabeça. Claro, porque o Espírito Santo fala em algum lugar, e você precisa entender isso também na sua cabeça. Mas você percebe, e você começa a acreditar, e começa a dizer: Espírito Santo, eu preciso descobrir se isso vem do Senhor. Eu vou experimentar fazer. E aí você começa a praticar. Não é à toa que Paulo disse: procurai com zelo, ou seja, pratiquem, procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Poxa vida, sabe que você está me chamando a atenção. Como é seu nome? Você com blusa aqui, clarinha. Você que está sorrindo de óculos e a loira. Exatamente, você que fez assim. Como é seu nome? Ana Maria. Você está me chamando a atenção o tempo todo aqui, porque você não para de sorrir, né? Quem conhece ela? Ela é sempre alegre assim? É. Alguém conhece ela antes de se converter? Ela era alegre também? Ah, era alegre também. Ah, que bom. Mas existe uma alegria humana. Existe uma alegria racional, uma alegria nossa, só nossa. Só que a Bíblia diz que... Você pode ficar de pé? Isso, pode ficar de pé? Claro, estou falando com você, né? Afinal, creio que o Espírito Santo está me dirigindo, então vamos lá, né? Existe uma alegria que é o que a palavra diz, o óleo da alegria. O Espírito Santo tem uma figura, várias vezes existem figuras assim do Espírito Santo. Uma vez é fogo, uma vez é vento, mas uma vez também é o óleo da alegria. E o Senhor quer te encher com esse óleo da alegria. Alegria muito mais sobejante, ainda muito mais, e você vai, aquilo que Jesus disse que do seu interior fluirão rios de água viva, né? Então essa característica em ti vai ser ainda com muita alegria, vai fluir rios de água viva, mas as pessoas vão se alegrar por estar com você. Você quase não se contém, né? Você pode erguer as suas mãos. Senhor, eu quero te pedir pela Ana Maria, que o Senhor agora esteja enchendo ela com esse teu óleo de alegria. Senhor, que ela possa estar sendo cheia do teu Espírito, que traz o óleo da alegria, com esse amor divino que é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Senhor, assim como a tua palavra diz, venha sobre ela a alegria do Espírito Santo, o óleo da alegria, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, né? Queridos, a gente começa a interagir com Deus. E é isso que Deus quer com cada um. Isso não é privilégio de pregador, de pregadora, de coisa nenhuma. Isso é o corpo se mexendo. É isso que precisa acontecer nas nossas células. É isso que precisa acontecer nos nossos encontros. É isso que precisa acontecer no nosso trabalho. Se eu tenho um emprego, maravilhoso. Mas eu sou cristão 24 horas por dia. Essa coisa de tempo integral é assim, eu sou cristão de tempo integral. E vamos para frente. Mas aqui dentro tem um fogo, tem um amor por Jesus, tem o amor de Deus fluindo, e isso precisa sair por aí. Precisa sair por aí. Amados, Deus, basicamente no Antigo Testamento, foi Ele que agiu. Os três agiram. Pai, Filho e Espírito Santo, todos os três agiram. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, já em Gênesis capítulo 1. Todos os três estavam ali. Mas a gente vê muito mais a ação de Deus Pai agindo no Antigo Testamento. E a gente vê os evangelhos ali, aquele período que Jesus esteve na terra, a gente vê
o ministério do Filho, do Salvador, o ministério do Senhor. E ele foi, e ele disse: olha, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Esperem até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Vai ser o Consolador da parte do meu Pai. É a promessa do meu Pai. E ele vai, é assunto, e os discípulos ali ficam só olhando. Deus tem que mandar anjos para eles parar de olhar, porque senão eles estavam olhando até agora. Dizer: ó, varões galileus, né? O que vocês estão olhando? Esse que subiu vai voltar, e vocês vão para Jerusalém conforme ele falou. Aí eles foram lá, ficaram orando. Eles acho que tinham mais prática do que eu no jejum, né? Porque eles ficaram orando, jejuando. Ali em 10 dias tudo aconteceu, né? Mas se jejuar 10 dias, barbaridade, né? Para mim tinha que acontecer em 2 horas. Mas eles ficaram ali. E no Pentecoste, 50 dias, 40 dias Jesus foi assunto. 10 dias depois, o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, e eles experimentaram tudo isso. E aí a gente lê em Atos uma porção de coisas que aconteceu, e eles vão, e eles são... O inimigo vai lá e mata Jesus, e quando ele vê que Jesus está morto, logo depois ele vê uma porção de Jesusinho correndo por ali. Agora tem muito mais, agora tem 120, e é isso que vai acontecer. Jesus foi morto, mas foi ressurreto, e ele está vivo. E ele agora te enche com o Espírito Santo para que você seja o que ele fez na terra. Você faça isso também aqui. É isso que é o ser embaixador do reino, representante do Senhor Jesus aqui na terra. Levar o amor de Deus para as pessoas. Falar para as pessoas que existe solução. Falar para as pessoas que não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo em situação nenhuma. Estávamos conversando, o Alvo, nesses dias aqui e agora também. Se tivermos uma experiência revés contra a nossa vida, ela vem para querer enfraquecer a nossa fé. E uma vez com a fé enfraquecida, nós vamos ter decepção, nós vamos ter falta de alegria, a nossa fé vai sucumbindo. Amigos, irmãos, mesmo que você tenha uma experiência que não seja aquilo que você esperava, continue crendo, continue firme, continue orando, continue cheio do amor de Deus e continue sem medo. Continue sem medo. Porque o amor de Deus espanta todo o medo. Tem mais coisas, Deus tem mais para você. O que você já viveu? Até onde você alcançou? Até onde você chegou? O que você já viveu e experimentou? Deus está aqui te dizendo: tem mais. Deus está falando no seu coração aí: tem mais. No reino de Deus a gente cresce para baixo, a gente cresce em profundidade. É mais profundo. Vamos para frente. Vamos nos colocar de pé. E eu queria pregar sobre Moisés hoje, né? Maravilhoso. Irmãos, Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem algo que aquilo que os adolescentes experimentaram, é isso que você pode ter também. Aconteceu alguma coisa aí com você, enquanto os adolescentes estavam testemunhando? Aconteceu alguma coisa assim que, eu quero isso também. Eu quero isso também. De tudo que eu estou falando, deixa eu dar um passo atrás aqui primeiro. De toda essa história que eu falei aqui, o início de tudo é você entregar sua vida a Jesus Cristo. Antes, vem aqui por favor. O início de todas essas coisas é entregar a sua vida a Jesus. Você tem certeza da sua salvação? Você sabia que Jesus morreu, assim como nós cantamos?
Você sabia que Jesus morreu por você, por amar você? Você sabia que na cruz Ele deixou que o sangue dele vertesse por tua causa? E você sabia que naquele momento, um pai, vamos falar até na nossa linguagem aqui, um pai estava olhando o seu filho sendo morto, e esse pai estava permitindo o seu filho ser morto, porque ele olhava para você, e porque ele te amava. Esse é o amor do Deus Pai sobre a tua vida. Eu não sei se você conhece a Jesus, eu não sei se você já entregou a sua vida a Jesus, eu não sei se você algum dia já convidou Ele para entrar na sua vida, mas hoje nós queremos fazer uma oportunidade aqui. Alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém aqui ainda não entregou a sua vida a Jesus? Alguém aqui ainda não sabe se tem o perdão dos seus pecados? A oportunidade é agora. A igreja está orando. A igreja está orando e é o momento de você. E eu quero te pedir só que você faça um sinal com a sua mão para mim, para que eu possa enxergar onde você está. Alguém quer entregar a sua vida hoje para Jesus? Alguém quer entregar a sua vida hoje para Jesus, porque percebeu que Deus está agindo na sua vida? Alguém aqui nunca entregou a sua vida a Jesus? Faça um sinal assim para mim, que eu possa ver. Amém, amém, amém. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para a igreja toda repetir essa oração de conversão. Nós podemos nos converter 30 vezes até, sem problemas. Vamos ajudar esses irmãos ali, que acenaram. E a igreja toda, eu gostaria de pedir que vocês todos repetissem em alto e bom som essa oração de entrega a Jesus. E você que já entregou a Jesus, você sabe como é gostoso convidar Jesus para entrar na sua vida, né? Igreja, repita assim, e vocês também repitam em alto e bom som: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Deus, através de Jesus, eu posso te chamar de Pai. Obrigado que o Senhor me transformou em teu Filho. Te peço agora, encha-me com teu Espírito Santo, e eu quero te louvar, eu quero te amar, e quero te pedir, ó Deus, que flua do meu ventre água viva, com o teu amor, com a tua alegria, com a esperança que há na palavra de Deus, no sangue de Jesus. Jesus, eu trago toda a honra a ti e te agradeço que o Senhor completou a obra por mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Esse Jesus é tão maravilhoso. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Sabe, a vida com Jesus é uma vida transformada, é uma vida maravilhosa. E vocês sabem do que eu estou falando. Fiquem firmes, fiquem animados, fiquem alegres, fiquem independente da situação que vem contrária, em frente. A alegria do Senhor é a força de vocês. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Helmut? Amém, obrigado pelas palavras, né? Eu quero convidar a equipe de louvor para a gente terminar esse tempo com louvor ao nosso Deus. E fica aí o desafio, né? Viva essa vida autêntica com Deus.
esteja cheio de Deus. Não permita que as circunstâncias, situações levem você a ficar distante. Quanto mais perto, melhor. Deus quer se revelar a você, Deus quer te dar o entendimento, essa nova visão do reino de Deus. Aproveite, né, esse face a face com Deus para intensificar o relacionamento com Ele, amém? E se você precisar de alguma oração ainda, talvez individual, você pode se manifestar, chamar o seu líder de célula ou alguém aí que você tem essa familiaridade de expor a sua situação para ter de fato essa oração, essa intercessão pela sua vida, amém? Vamos cantar. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Justo Deus.
Amém. A cruz nos redimiu, nos salvou dos nossos pecados. Tenha uma ótima semana. Dê um abraço em quem é da sua família, um soquinho nos seus amigos. E que Deus abençoe.